Voltando a falar de um assunto triste, canalha, mas extremamente necessário de ser discutido. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi atacado brutalmente de novo, né? De novo agora nesse domingo no jogo lá em Valência. Vocês se lembram que... Contra o Valência, né? Vocês se lembram que em janeiro desse mesmo ano penduraram um boneco lá do Vinícius Júnior e simularam um enforcamento. E de lá pra cá nada aconteceu, praticamente nada. E hoje, através de uma ação muito curiosa, hoje não, foi ontem, né? A notícia chegou hoje, mas a ação foi ontem. A polícia espanhola acabou prendendo 4 dos envolvidos nesse enforcamento desse boneco, nessa agressão canalha também contra o Vinícius Júnior. Aí eu até pensei e disse, falei, pô, se a polícia sabia quais eram os alvos, quem eram os caras, por que não prendeu antes? Por que esperou acontecer esse novo fato? Eu não consigo acreditar que a polícia não sabia, não tinha falta ciência. de interesse total. Exatamente. Total. Porque quantas vezes nós já ouvimos aqui? A polícia quando quer prende. A polícia quando quer descobre. A polícia tem informação em todo e em qualquer canto, mundialmente falando. A nossa polícia aqui, se roubar alguém na esquina, roubou um cidadão na esquina. Se for um cidadão comum, dificilmente o bem vai ser recuperado, dificilmente vão conseguir prender o cara. Mas se a polícia quiser, se a polícia colocar na frente, falar assim, nós precisamos prender o cara que fez isso, nós precisamos encontrar o sujeito que fez isso. A polícia vai encontrar. Eu nunca vi uma negativa em uma ação de repercussão. Então é muito triste saber que a polícia espanhola agiu depois de 4 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 4 meses depois. Poderia ter agido antes e quem sabe, Capri, uma ação mais enérgica poderia ter evitado essa lástima que aconteceu nesse domingo. Sem dúvida. Mas não, vai deixando, vai dando linha na pipa. Vai deixando, vai deixando. É casa da mãe Joana mesmo? É a casa do racista? Deixa, vamos ver até onde vai chegar. Chegou, onde nós vimos. Capri, boa tarde, é um prazer te receber novamente aqui, meu amigo. Boa tarde, Joel, boa tarde, Aninha, boa tarde a todos. Pois é, a gente tem visto que a Espanha... vou usar até a frase que o Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, usou hoje na entrevista coletiva. A Espanha não é um país racista, mas tem racistas. E isso está muito claro, né, para todo mundo. E me parece que há um consenso ali por um pedaço da sociedade espanhola de que é preciso dar um basta nisso, porque a imagem do país está muito arranhada depois disso tudo. A imagem ficou desgastada. E é claro, ficou muito evidente que a polícia sabia quem eram os caras que cometeram aquele crime, aquela barbaridade. E foi muito pouco divulgado aquilo, viu, Joel, em janeiro, quando aconteceu. Um negócio bárbaro, isso é uma coisa assim, da época do nazismo, né? Uma coisa, você pendurar um boneco com a camisa de alguém enforcado, isso é uma coisa muito grave, muito séria, né? Lembra, uma ameaça seríssima. Lembra a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, sabe? Lembra essas coisas bárbaras. E teve, assim, pouca repercussão. E agora eles puxaram isso e prenderam 4 torcedores, eles chamam de ultras, né? São os torcedores radicais de uma torcida organizada do Atlético de Madrid. Eles foram identificados como torcedores do Atlético de Madrid. E depois a polícia prendeu mais 3 torcedores. Prendeu não, né? Conduziu 3 torcedores que estavam no estádio Mestalla no domingo, que foram identificados. Eles foram para a delegacia, esses 7 torcedores. Prestaram lá os depoimentos e já foram liberados, mas vão ter que comparecer, aquele protocolo que a gente conhece um pouco do que acontece aqui no Brasil também. Enfim, a polícia da Espanha aparentemente está se mexendo, mas não só isso, não é? Porque autoridades brasileiras estão em contato com as autoridades espanholas, cobrando uma ação mais enérgica, uma ação mais efetiva. E hoje o Vinícius Júnior voltou a se manifestar. Numa rede social, ele postou um vídeo de 1997 do Roberto Carlos sendo também vítima de racismo em um jogo na Espanha, em 1997. E aí o Vinícius Júnior, na legenda do tweet, escreveu o seguinte: eu não tinha nem nascido e a Espanha já era um país racista, não é? Já acontecia isso aqui. Então vejam que o negócio realmente na Espanha vem de muitos anos, vem de bastante tempo.
O Vinícius Júnior voltou hoje à carga, ele continua recebendo apoio do mundo inteiro e aparentemente ele, de maneira correta, não vai desistir. Ele vai seguir em frente nessa luta, nesse protesto que ele está travando contra os racistas espanhóis. E a gente tem aí um posicionamento novamente do presidente da Liga, da La Liga, que disse que já encaminhou para as autoridades espanholas pelo menos 3 pedidos para que o Ministério Público Espanhol tome providências nesses episódios de racismo contra o Vinícius Júnior. E não teve respostas também. Então, La Liga, o presidente da La Liga está jogando a responsabilidade para as autoridades da Espanha e ele diz que, do ponto de vista esportivo, não tem o que fazer. Mas isso é até a página 8, porque ele tem sim. Ele tem sim. Porque ele, como presidente da Liga, ele pode convocar os presidentes dos clubes e dizer o seguinte: olha, nós vamos colocar aqui no regulamento da competição que se houver qualquer manifestação racista, a gente vai fazer XYZ aqui. Então, está nas mãos do presidente da Liga, está nas mãos das autoridades espanholas, um início de um processo de limpeza da imagem da Espanha para que isso possa ter pelo menos... ser minimizado na Espanha, né? A gente tá vendo as imagens aí do Roberto Carlos. Olha lá, né? Macaco também colocaram na faixa. Na época, xingando o Roberto Carlos, meu amigo. E gritando chamando de mono. Né? Meu amigo Roberto Carlos. Acho que a gente podia até tentar ligar para ele. Eu conversei ontem com ele, Joel. Conversou? Troquei mensagens com o Roberto ontem, pedindo, claro, né, para que ele pudesse se manifestar. Ele falou: Capriotti, eu não posso, o Real Madrid não permite, e ele tem razão. O Real Madrid tem um procedimento muito sério em relação a isso. Ele falou: olha, eu não posso, eu tenho que pedir autorização para o Butragueño, ou vocês pedirem autorização para o Butragueño, que é o diretor-geral do Real Madrid. Aí eu disse: mas Roberto, você deu uma tuitada hoje aí falando sobre o episódio. Ele falou: para eu colocar esse tweet, eu tive que pedir autorização para o Butragueño. Então veja que assim, ninguém do Real Madrid está falando, né? Está dando entrevistas. E por conta disso, né? Ontem o presidente do Real Madrid se reuniu com o Vinícius Júnior para prestar ali a sua solidariedade, enfim. Mas esse é um episódio que se arrasta já há bastante tempo na Espanha. A gente está vendo aí, né? Não é uma novidade, né? Não é novidade, claro que Você falou não. do presidente da La Liga. E ontem você falou do presidente da FIFA. Isso. Né? Houve alguma manifestação um pouco mais pesada por parte da FIFA? Não. Algum preparo para agir, alguma coisa nesse sentido? Nada. Porque se surge da FIFA, aquilo que você falou ontem foi essencial, espetacular como sempre. Se parte da FIFA, você não tem para onde correr. Né? A FIFA deveria, como órgão supremo, se manifestar e criar pelo menos alguma alternativa para punir esses clubes. Claro. Ou auxiliar esses presidentes locais. Não é? Não teve nada, então? Nada. A FIFA é o órgão que tem o poder, tem a caneta na mão para regulamentar isso, Joel. Se o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, baixar uma determinação dizendo o seguinte: todas as competições regidas pela entidade vão ter as suas manifestações racistas interrompidas, ou seja, ele vai determinar lá qual é a punição. Hoje a FIFA determina o seguinte: se tiver manifestação racista, para o jogo. Se continuar, suspende a partida e vitória do time visitante. É muito pouco. É muito pouco. Mas a gente está vendo que isso não é suficiente, não está acontecendo nada. Você tem que impor uma sanção mais dura, mais rígida. Ou perde 10 pontos, ou é rebaixado de divisão. Se não for uma pena dura, isso não vai ser solucionado. E se a FIFA não se posicionar verdadeiramente, isso não será solucionado. Então fica cada um tentando resolver o seu problema ali. O Brasil de um jeito, a Espanha de outro, a Itália de outra maneira, mas é muito pouco. A FIFA tem ações muito, muito tímidas. Às vezes entra lá, a gente vê na Copa do Mundo, às vezes, ou numa outra competição que é organizada pela FIFA, um time lá entra com uma faixa não ao racismo. O que significa isso, não é? Um time entrando em campo com uma faixa não ao racismo. É igual campanha política. Você já viu aqueles horários absurdos eleitorais, aqueles horários obrigatórios? Entra o candidato lá, sou contra o estupro, sou contra a violência, sou contra o racismo. É isso aí. Você já viu isso? Claro. Resolve alguma coisa? Nada, absolutamente nada, né? Meu. Isso aí é só para, não é para nem inglês ver isso, não é para ninguém ver, para não ter absolutamente nenhum desdobramento. Esses 3 que foram presos, foram 7 no total. 4 Isso. relacionados ao enforcamento do boneco lá em janeiro
e 3 devido à ação de domingo agora. Isso. Os 3 foram soltos, né? Todos foram soltos, os 7. Os 7 foram soltos. Os 7 prestaram depoimentos, foram conduzidos à delegacia lá, prestaram depoimentos e já estão soltos. E molecada, eles vão ter né? que voltar. Entre 18 e 21 anos. Entre 18 e 23 anos, esses 4 que foram detidos com esse episódio do boneco na ponte. E os outros 3 não tiveram as idades informadas, eles eram torcedores do Valência que estavam lá no estádio. Mas meninos, moleques, né, que precisam ser orientados, educados e precisam sentir uma pena, precisam ter uma punição. O governo espanhol está dizendo que eles vão ter que voltar, vão ter que prestar novos depoimentos, vão ter sanções ali, mas é preciso pena dura, é preciso punição dura. Nós vimos homenagens ao Vini lá no Rio de Janeiro, o Cristo ficou sem luz durante um tempo lá, né? Uma manifestação mesmo de nossa parte. Uma aqui no hora às Brasil. escuras. Uma hora. Aqui em São Paulo também teve projeção em um prédio no centro de São Paulo, né? Dando destaque à imagem lá do Vini Júnior e, na sequência, um protesto também à La Liga. Sim. Né? Isso é um respaldo para o Vinícius Júnior, é um carinho para o Vinícius Júnior, né? Um carinho de nossa parte aqui, nós no Brasil. A gente precisa, além de carinho, além de acolhida, nós precisamos respaldá-lo, nós precisamos segurar essa onda agora. O governo brasileiro está fazendo algumas cobranças, tem feito algumas cobranças um pouco mais fortes. O próprio Flávio Dino, Aniele Franco, ministra de Igualdade Racial, né? Sim. Ela agiu também. Então tem que ter esse tipo de pressão mesmo. E agora vai ficar com eles. Claro. Muito mais com eles. O mundo continuar pressionando para colocar um basta nisso. É uma guerra de narrativas. Sabe por quê, Joel? Hoje, mais uma vez, uma parte da imprensa espanhola voltou a atacar o Vinícius Júnior. O jornalista, num artigo lá na Espanha, voltou a questionar o comportamento do Vinícius Júnior, dizendo que muita gente na Espanha não gosta do Vinícius Júnior, inclusive jogadores, mas ele não nominou quem seriam esses atletas, né? Diz que ele só pensa no Real Madrid. Então, não é uma guerra fácil que o Vinícius Júnior está travando, é uma coisa pesada. Eu penso que mais gente deveria apoiá-lo, não é? Mais gente deveria abraçar o Vinícius Júnior. A gente tem aí, por exemplo, a NBA, não é? Que é uma liga que tem uma quantidade enorme de negros. Eu não vi ninguém da NBA se manifestando, sabe? Ali se posicionando. Tem que ter, não é? Nesse momento, o mundo tem que abraçar o Vinícius Júnior, porque é um combate duro, é um combate desigual, não é? Desigual. Ele é milionário, mas o dinheiro nessa hora não conta. O que conta nessa hora é apoio, o que conta nessa hora é o envolvimento de toda a sociedade, de quem está no entorno, para prestar solidariedade na ajuda ao combate a esses crimes. Então, vamos ver. Um problema, né, que agora está terminando a temporada na Espanha. A gente está nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol e aí a tendência agora vem férias, né, que isso, né, caia naquele esquecimento. Panos que quentes, né? Exato. Férias, acabou ali a temporada, não sei o quê, aí depois volta a próxima temporada, aquela coisa meio tímida. Acontece tudo de novo. Então, o que a gente não pode é deixar que isso caia no esquecimento. Ter sempre isso muito presente na nossa memória, na nossa lembrança e, principalmente, seguir cobrando as autoridades e os dirigentes esportivos para que a gente tenha isso eliminado. Não, a gente sabe que isso não vai ser eliminado, é impossível, mas que a gente tenha isso minimizado pelo menos. Né? Capri, muito obrigado, queridão. Valeu, Capri. Você, valeu, Joãozinho. Boa, Aninha. Obrigado. Até amanhã, hein? Até amanhã. Até, querido. Valeu.